A paz de Cristo, igreja. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado pela oração, pelo clamor. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida de todos vocês 10 vezes, 1000 vezes mais. Abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 1. Verso de número 22. Vamos ler esse versículo e depois eu lerei com vocês o capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 4. Deixa marcado aí, aberto a sua Bíblia durante a mensagem. Igreja é um local onde a gente traz Bíblia e a gente também traz caneta. Então tenha o costume de trazer caneta para a igreja, para que você anote aquilo que Deus fala com você, à medida que quem aqui estiver for pregando. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Capítulo de número 3, a partir do verso 1 diz o seguinte: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Diga o seguinte: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Quando Deus ministrou essa palavra e encheu meu coração com esse texto, eu comecei a orar e perguntar, como qualquer pastor, pregador da palavra, a preocupação de trazer para a igreja algo que realmente estivesse no coração de Deus. E aí eu fui orar e sentei a Maria Fernanda no meu colo e falei para ela o seguinte: pastora Hélida, eu vou contar uma história para você hoje, minha filha. E comecei a falar para ela sobre o profeta Samuel, sobre o chamado do profeta Samuel. E falei para ela que Deus, ele fala com as pessoas. Deus, ele continua falando com as pessoas da mesma maneira que ele chamou um dia Samuel e começou a falar com ele. E aí eu fui explicar, Maria Fernanda tem 4 anos, fui explicar para ela como Deus fala. Falei para ela que Deus fala através da palavra, e que Deus fala ao nosso espírito, e em alguns casos, como aconteceu com Samuel, Deus também ele fala aos nossos ouvidos. E eu perguntei para ela: minha filha, você já ouviu Deus falar com você? Aí ela falou assim: já, papai. Aí eu falei assim: e como que Deus falou com você?
Aí ela falou assim, no meu coração. Aí eu falei assim, mas aonde Deus falou com você? Aonde que isso aconteceu? Aconteceu lá na escola. Aí eu, pai, curioso, o que Deus falou com você? Aí ela botou a mão na boca assim, e esqueci. Esqueci, papai. Você não lembra o que Deus falou com você? E aí eu comecei a contar a história de Samuel para ela. E falei assim, quando Samuel tinha entre 4 anos de idade, da sua idade, você sabe o que aconteceu? Eu sei, papai. Então o que aconteceu quando ele tinha 4 anos de idade? A mãe dele fez uma festa para ele, de aniversário. Ok. E aí eu fui explicando um pouco para ela. Mas Deus continua falando como Deus já falou aqui. E você não pode esquecer aquilo que Deus fala com a igreja. O livro do profeta Samuel, ele é uma continuação do ponto de vista cronológico de Juízes. Cronologicamente, o primeiro livro de Samuel está conectado ao período de Juízes. E é neste período e ambiente que Deus ele faz uma promessa para uma família. O último versículo do livro de Juízes, do capítulo 21, diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse contexto, ele era real em todos os aspectos e áreas da sociedade. E é nesse período que Deus ele faz uma promessa para uma mulher chamada Ana. O nome de Samuel, o futuro profeta, ele significa ouvido de Deus. Ana orou, Deus a ouviu e a respondeu. E então ela dá o nome ao menino de Samuel, ouvido de Deus. Portanto, Samuel era uma resposta de oração. Samuel seria o último juiz. Ele seria responsável por conduzir uma transição de uma geração em Israel para uma outra geração. Ele seria responsável por ungir reis e dar o start na agenda e no calendário de Deus para o tempo da monarquia nas terras de Israel. A história de Samuel, Deus, ele usa a história de uma família para responder uma geração. Deus, ele usa a dor de uma mulher para sarar um povo. Deus, ele entra em um conflito familiar para organizar o povo. Eu não sei se você entendeu. Existem ciclos de Deus e agendas estabelecidas pelos céus. E às vezes você olha para uma situação e diz o seguinte: olha, Deus, isso está tudo muito organizado. Às vezes você olha para dentro de você e vê uma dor emocional, algo insuportável, e você diz: olha, não tem jeito para mim. Quem sabe você está olhando para dentro da sua família e diz o seguinte: olha, não tem
jeito para a minha família. Eu quero dizer que Deus muda histórias de uma família, de um povo, de uma geração, e Ele usa essa dor que você está sentindo, esse problema que você está vivendo, esta situação que você está enfrentando, para dizer para você o seguinte: eu entro na sua história, eu entro na história e mudo e viro uma nova geração e um novo acontecimento para você. Deus faz assim. Samuel foi uma resposta. Na verdade, em todo aquele conflito familiar, depois você lê primeiro, segundo capítulo deste livro, e, na verdade, mais do que uma resposta, Samuel foi um convite de Deus para Ana e sua família participarem de um projeto divino. Foi isso. Às vezes a gente olha para a história e vê Deus respondendo à dor de uma mulher e fazendo uma promessa. Na verdade, o pano de fundo, pastor Paulo, era Deus convidando a casa de Eucana e Ana o seguinte: vem fazer parte da história que eu tenho para realizar no meio do seu povo. Quando nós estamos servindo a Deus, na verdade, nós fomos convidados para trabalhar junto com Ele. Nós não trabalhamos para Ele, mas fomos convidados para trabalhar junto com Ele. Ele sempre será o autor principal. Ele sempre será aquele que estará à frente. E ele faz esse convite para Ana, para esse projeto. Só que, para que esse projeto de mudança, ele acontecesse, e aí vai uma orientação para nós. Existem requisitos para participarmos e sermos convidados para alguns projetos que Deus realiza na nossa família, no ambiente social e, quem sabe, em uma nação. Existem requisitos para participar dele. E se Deus colocou esta palavra no meu coração, é bem possível que nesta noite existam pessoas aqui que Deus está fazendo um convite. E o requisito primeiro é o seguinte: é ser mordomo. É o princípio da mordomia. Porque para participar algo que pertence a Deus, é necessário entender o que é mordomia. Mordomia é você cuidar de algo que você não é dono. É cuidar de algo que não lhe pertence. É cuidar com zelo, com cuidado, com carinho, aquilo que não é seu. Com responsabilidade daquilo que é do outro. E neste caso, de Deus. Isso é ser mordomo. Ser mordomo é um requisito para que Deus entregue projetos dele na sua mão, para a sua casa, para a sua família. Se Deus colocou um projeto dele no teu coração para realizar no seio da sua casa, ensine o que é mordomia para a tua casa. Se Deus colocou um projeto no seu coração para aquilo que Ele já te deu, ensine para aqueles que estão com você o que é mordomia. Porque a mordomia vai nos ensinar que aquilo que cuidamos não é nosso, mas é do outro. A mordomia nos ausenta completamente do sentimento de posse. Porque Deus sabe que se Ele colocar algo nas nossas mãos e nós acharmos que somos o dono, isso impede Deus de concluir o projeto na sua plenitude.
E aí as coisas se tornam mais devagar, por causa do sentimento de posse. Um outro requisito é a submissão. Receber projetos divinos requer de nós submissão. Você precisa estar debaixo da missão que Deus estabeleceu para você. Porque se você recebe uma missão, é necessário que o seu coração se torne liberal e obediente à missão que foi lhe dada. Você já pensou? Eu dar uma ordem para o Isaac. Isaac, hoje você vai fazer isso para o pai. E o Isaac, com um espírito de insubmissão, ele diz o seguinte: papai, daqui a pouco eu vou. Deixa eu fazer isso, eu vou. Isaac, eu estou com pressa, eu quero... Me traz isso logo, faz isso. Papai, calma aí, eu só estou acabando de ver aqui um negócio aqui importante. Papai, eu só estou aqui acabando de estudar para a minha prova. Pai, a minha prova é algo importante, é algo que eu tenho que entregar. Pai, espera, mas aí o pai que está do alto, que está olhando, que está ao mesmo tempo no presente, que consegue ver o futuro, que consegue ver o dia de amanhã, ele diz: Isaac, eu tenho pressa nisso. Isaac, vai. Pai, espera só mais um pouquinho que eu estou indo. Aí na hora que ele está vindo, papai, deixa eu trocar meu tênis. Se nós não estivermos debaixo da submissão, da missão que foi nos dada, os projetos que Deus entregou para a nossa casa, eles serão atrasados. E o tempo, querido, passa. O tempo voa. E a poupança Bamirindos nunca mais existiu. Por quê? Porque o tempo passa. Existem coisas e acontecimentos que são para determinadas fases das nossas vidas. Se aquela fase passa, é tempo cronológico perdido e a fase é outra. Então, esteja submisso a obedecer o comando de quem tem autoridade sobre a sua vida. Nesse caso, Deus, para que os projetos que Deus colocou e tem para a tua vida possam acontecer. Seja obediente. E o terceiro requisito para Deus colocar projetos nas mãos de pessoas: intercessão, é oração. Porque no mundo espiritual, na vida de relacionamento com Deus, a gente precisa aprender a ser mordomo, sim. Nós precisamos ser submissos à vontade de Deus, certo. Mas existe algo que não flui e que não acontece na vida do crente se ele não orar. A oração, ela move montanhas. A oração te faz transpor obstáculos. Porque antes de Deus, ele dá um profeta para a terra de Israel, Deus levanta uma intercessora. Porque antes de um projeto dado na mão, antes de um projeto realizado, Deus vai levantar intercessores. Deus vai levantar homens e mulheres de oração. Antes de Deus resgatar o teu marido, antes de Deus abrir a porta para o teu filho, antes de Deus chegar a fazer um milagre na tua vida, Ele vai te impulsionar para orar. Ele vai te levantar em oração. Ele vai te incomodar para você jejuar, para você interceder, para você levantar nas madrugadas e orar. Não existe portas abertas de Deus que não sejam regadas à oração. Não existe libertação
situação na vida do crente que alguém não tenha orado por ela. Não existe vitória sem uma mulher e sem um homem que ora. Não existe uma porta de uma faculdade dada por Deus se não orar antes. A oração é o termômetro da nossa vida espiritual. O tempo que você passa em oração é o termômetro. Não existe campanha que você possa fazer e na sua casa você não orar, que pode abrir a porta para você. Deus, Ele nunca quis dar coisas para os seus filhos, mas fazer coisas na vida deles. Deus está preocupado muito mais na forma que você vai chegar no céu, ou com o pé direito ou o pé esquerdo que você vai entrar por uma porta aberta. Deus, Ele abre porta, abre sim. Deus faz milagre, faz sim. Ele ainda é misericordioso, Ele ainda completa, Ele ainda faz e cumpre os desejos do nosso coração. Sim, mas uma vida sem oração, ela não vai para frente. Uma família sem oração não se sustenta. Um casamento sem oração não fica de pé. Uma casa sem oração, ela é dividida e ela é derribada. Ore, querido. Não pare de orar. E aí eu aprendo com Ana, porque Ana, ela persevera. E sucedeu ela que, perseverando em orar perante o seu Senhor, Deus a respondeu. E o divisor de águas na vida de Ana, nesse tempo de dor emocional, de angústia pela promessa, foi quando ela fez uma oração. E, coincidência ou não, acontece isso com a gente também. Quando a gente resolve entregar completamente a Deus, parece que quando o nosso coração ele entende e entrega a Deus algo, parece que nesse momento Deus olha, levanta e fala o seguinte: pode marcar a data, porque vai chegar. Quando você entrega de verdade o seu filho, entrega de verdade o seu casamento, entrega de verdade a sua empresa, entrega de verdade a sua vida emocional, entrega de verdade o seu relacionamento, a sua vida profissional. Quando você entrega e fala assim: Deus, o Senhor pode me dar, mas eu vou devolver completamente para você. Deus, o Senhor pode me dar, mas esse casamento vai ser para glorificar o teu santo nome. Deus, o Senhor pode me dar, mas esta porta de trabalho aberta vai ser para glorificar o teu nome. Deus, o Senhor pode me dar, mas esse filho vai ser para glorificar o teu nome. Deus, o Senhor pode me dar, mas essa empresa, ela vai ser para o teu nome. Deus, o Senhor pode abrir as portas do ministério, mas esse ministério vai ser para glorificar o teu nome. Senhor, vai ser pelo teu nome, é por ele, para ele, são todas as coisas. Quando nós decidimos de verdade no nosso interior: Deus, isso aqui é do Senhor que o Senhor me deu, pode glorificar o teu próprio nome disso, é teu. Parece que Deus fala assim: haja, cumpra-se. Parece que nesse momento o cronos humano e o kairós de Deus, eles se cruzam e a vitória acontece. Quando nós entregamos, ponto da entrega, Ana diz assim: olha, eu vou entregar esse menino, e esse menino, ele não vou passar navalha sobre a sua cabeça. Ana faz um voto do nazireado. A lei do nazireado, ela está contida em Números capítulo 6, aonde aquele que era separado por Deus, ele não poderia beber vinho e nem derivados, não poderia tocar em nada morto e não passaria-se navalha sobre a sua cabeça. Essa é a lei do nazireado. A lei do nazireado, ela traduz uma separação e uma consagração para Deus. E Ana decidiu o seguinte: olha, o Senhor me deu, o Senhor vai me dar, mas eu vou consagrar o Senhor e é do Senhor. Querido, a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu pudesse traduzir a lei do nazireado de Números capítulo 6, eu traduziria ela para o Novo Testamento em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, aonde Paulo está dizendo o seguinte: olha, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Querido, Deus não está preocupado se você deixa a barba crescer ou se você não corta cabelo, com o estilo que você veste a roupa ou se você é um mais tradicional. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu quero o teu coração, eu quero atitudes de santidade, eu quero mudança no teu comportamento, para que você possa experimentar qual é a minha boa, perfeita e vontade de Deus. Tem coisa, querido, que não muda com vestimenta, mas muda com comportamento, porque quando você se comporta e decide caminhar em santidade com Deus, se afastando de todo tipo de impureza, daquilo que a Bíblia chama pecado, você experimenta uma renovação nos seus pensamentos. Neste momento, Deus, ele amplia a tua visão, Deus, ele amplia a tua mente, Deus te dá estratégias que não provém do homem, que você não aprende em bancos de universidades, mas você aprende e faz o download direto do céu para botar em prática aqui na terra. Sabe o que nós estamos precisando? A nossa geração precisa fazer downloads celestiais, puros, imaculados, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e desejável vontade de Deus para a igreja brasileira, para o seio da sua família. Sabe quando você vai entender qual é a vontade de Deus e o propósito de Deus para a tua vida e para a tua casa? Quando você colocar o teu joelho no chão e Deus começar a fazer o download no teu espírito de qual é a vontade dele para a tua filha, da vontade dele para o teu filho e para o teu casamento. Sabe por que muitas gentes decidem precipitadamente? Porque perderam o equilíbrio, primeiro espiritual, depois se ocasionou no emocional da alma, e não conseguiram conter aquilo que estava na alma e tomaram uma atitude física. Deus convida a igreja neste dia para começar a baixar as revelações através da oração, para que vocês comecem a experimentar uma renovação dos vossos pensamentos. Tem gente que chegou aqui atribulado, tem gente que não sabe qual é a estratégia para essa semana. Deixa eu te falar uma coisa: se você acredita, eu não sei, mas se você orar e entrar para o teu quarto de oração, Deus traz equilíbrio sobre as tuas emoções, sobre os teus pensamentos, e você vai ter direção para esta semana. Você vai conseguir enxergar como vai transpor esse problema. E aí no verso 22, a Bíblia diz que, e esse versículo foi um dos que mais me chamaram a atenção: marca ele aí. Porém, Ana não subiu. Todos os anos eles subiam a Siló para sacrificar, mas naquele ano, quando Samuel tinha nascido, ela não subiu. Mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha que coragem de uma mãe. E lá fique para sempre. Você já pensou o seu projeto, você apresentando para o Senhor, e no seio da vontade de Deus ele fique para sempre? Você já pensou um dia você apresentar o seu filho para o Senhor e você não ter preocupação mais se ele iria sair da presença de Deus ou não, porque lá ele ficaria para sempre? Você já pensou quando você subiu ao altar para casar e você apresentasse o seu casamento diante do Senhor e você ter a certeza que lá na presença do Senhor o seu casamento ficaria para sempre? Querido, que maravilhoso isso!
Que coisa extraordinária apresentar para Deus algo, alguém, e aquele algo ou alguém ficar na presença do Senhor para sempre. Só que antes de apresentar aquilo para o Senhor e lá ele ficar para sempre, essa mulher, ela toma uma decisão extraordinária. Ela diz o seguinte: eu não vou ao lugar do culto hoje, esse ano. Eu vou ficar aqui cuidando do menino. Tem coisas que não se resolvem na igreja. Tem coisas que só se resolvem dentro de casa. Existem formações que a igreja não dá, mas a família dá. Os pais dão. E aí a gente precisa entender isso, para não transferir responsabilidade de algo que não é nosso, de algo que não é do outro. E ela fala o seguinte: eu vou ficar. Por que que ela resolveu em ficar? Porque ela entendia que antes de apresentar para o Senhor, ela precisava cuidar do menino. Ela precisava cuidar do filho. Ana entendeu que o momento era de dedicação exclusiva na missão, de preparar Samuel antes de entregar ao Senhor. Até mesmo para você entregar algo a Deus, você precisa preparar esse algo para entregar a Deus. Se Deus colocou na tua mão, Deus está te dando uma missão. E existe um tempo que é dedicação exclusiva para a missão que Deus colocou nas suas mãos, antes de apresentá-lo a Deus. Tem tempo. Eu lembro quando eu fui fazer uma prova da ordem da minha especialidade médica. E assim como esse momento, como outros vários. Eu saí do WhatsApp, saí de Instagram. Algumas questões da igreja eu afastei. Vinha nos meus momentos de dedicação para cultuar, porque eu precisava estar completamente imergido naquela missão, naquele propósito, naquele momento. A vida é feita de fases. Não existe um equilíbrio perfeito, existe aquilo que está sob atenção no momento. E aquilo que está sob atenção no momento, eu quero te dizer uma coisa: se dedique a isso. Porque para que eu pudesse apresentar a minha profissão a Deus, eu precisava daquele certificado, daquele momento, daquela chancela. Missão, se dedique, foque na missão. Ana entendeu que Samuel não era posse dela, era necessário devolvê-lo, até que ele fosse suficientemente forte para cumprir a sua vocação. Existem coisas que são dependentes de nós, mas chega um momento quando a gente decide formar alguém ou algo, aquele alguém ou algo passa a não depender da gente mais. O auge da maturidade do Isaac. O auge da maturidade da Maria Fernanda será quando eles não dependerem de mim para nada mais. Quando eles não dependerem de mim para nada mais, eu posso dizer o seguinte: a minha missão como pai está cumprida. Porque vai funcionar, eles vão funcionar independente de mim. Eu falo para isso todos os dias. Vocês precisam mais do Senhor do que do pai de vocês. Se vocês tiverem o Pai Celestial de vocês, vocês já possuem tudo na vida de vocês.
Vocês possuem provisão, vocês possuem estratégia, vocês possuirão sabedoria, vocês saberão aonde andar, não existem portas que ficarão fechadas, que é projeto de Deus para as suas vidas. Eu não preciso influenciar ninguém para abrir a porta para vocês, eu não preciso conectar ninguém a vocês, porque o próprio Deus que tem a jornada na vida de vocês dois, vai colocar pessoas certas para se conectarem com vocês. Vocês vão ter discernimento. Por quê? Porque o segredo da nossa vida não está naquilo que podemos oferecer para o outro que está do nosso lado, mas aquilo que podemos ensinar para que eles sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Oh, querido, tem época da nossa vida que ninguém precisa mais falar onde que fica a fonte aonde nós vamos beber. Você precisa saber aonde fica a fonte que você bebe e aonde fica o sustento aonde você come pão. Você, igreja, tem acesso ao lugar que poucas pessoas têm. Você já sabe, velho de crente, o caminho secreto de onde estão as respostas e o milagre para a tua vida. A minha função aqui nesta noite é só te relembrar disso. E ela decidiu formar. O grande problema hoje é que as pessoas não são formadas mais com intencionalidade. Todo ser humano, para crescer, ele precisa de 3 coisas. Número 1, autoridade. Número 2, limite. E número 3, afeto. Nenhum ser humano é formado de maneira funcional, sem autoridade, sem limite, sem afeto. E afeto significa presença. Os nossos filhos, eles só serão funcionais se eles forem formados, criados com autoridade, com limite e com presença, com afeto. Você pode ter autoridade e colocar limite, mas se você não tiver presença, em alguma área eles serão disfuncionais. Você pode criar ele com presença, com autoridade, mas se você não coloca limite, o mundo vai colocar limite neles para você, ou Deus vai colocar limite neles para você. Você pode criar com limite, pode criar com afeto e com presença, mas se você não demonstrar e nem ensiná-los o que é uma autoridade, ele vai crescer, vai chegar lá na faculdade, não vai respeitar professor, vai chegar lá no trabalho, não vai respeitar o chefe. Eles cresceram sem autoridade. Por isso, pais que aqui estão, pais de crianças, pais de adolescentes e pais de jovens, comecem a colocar autoridade de novo, ou melhor, assumirem a posição de autoridade das suas casas. Coloquem limite nos vossos filhos e jamais deixam de dar afeto e deixam de dar presença para eles. A fase mais importante na formação de um ser humano é a fase infantil. Passou, querido, para ser tratado, desculpa, mas é mais difícil. Não é fácil tratar um homem adulto e um jovem formado. E eu vou trazer isso para a igreja, para o campo espiritual, e eu quero ler alguma coisa para vocês. Estudos feito por comunidades evangélicas, ou melhor, cristãs, no campo do comportamento humano. Existe uma plataforma de estudos científicos na área de comportamento humano cristã, chamada Grupo Barna, ou Barna Group. Você pode seguir lá no Instagram. Depois que eu conheci eles, eu comecei a seguir e baixar todos os artigos. E eles dizem o seguinte: um estudo do Barna Group sobre a regra 4-14, que seja 4 anos aos 14 anos, provam que cerca de 85% das pessoas que tomam uma decisão consciente para seguir a Cristo o fazem entre 4 e os 14 anos de idade. A visão de mundo básica de um indivíduo está solidificada aos 13 anos de idade. Investir pesadamente na infância e na pré-adolescência garante crescimento saudável da igreja e legado familiar. Se você quer deixar um legado familiar cristão para dentro da sua casa, comece a investir tempo de formação, de discipulado para os teus filhos. Fenômeno da evasão na juventude. Fonte:
Lifeway Research, conforme dados do Lifeway Research, estudo do Church Dropout, cerca de 66%, 2/3 dos jovens que cresceram frequentando a igreja se afastam das atividades regulares entre 18 e 22 anos. Ele está dizendo que 1/3 dos jovens que cresceram com atividades regulares na igreja, quando chegam aos 18 aos 22, eles se afastam das atividades da igreja. A pesquisa aponta que o fator determinante para reduzir esta evasão é a presença de uma liderança, pais, professores, pastores, focado na transição escolar e universitária, oferecendo suporte personalizado contra as pressões seculares. Deixa eu te falar uma coisa, para você que tem 2 filhos, um é diferente do outro, e está provado pelo homem, não é nem por Deus, aqui é pelo homem. Por Deus, Deus já falou que nós somos criaturas únicas, nós somos pessoas únicas. Davi, eu te conheci, Davi, desde quando você era uma substância informe dentro do útero materno. Deus estava dizendo sobre a individualidade humana, e Deus trata na nossa individualidade. Agora a ciência falando o seguinte: se você trata os teus 2 filhos com o mesmo padrão, você tem um risco de errar. O tratamento precisa ser personalizado. Um tem um comportamento, o outro tem outro perfil. Você precisa sentar com eles, você precisa ouvi-los, você precisa aconselhá-los. Começa a ler livros de aconselhamento de pais, começa a ler livros de aconselhamento de adolescentes, começa a entrar para o teu quarto de oração para pedir sabedoria a Deus quando os teus filhos forem te questionar ou foram pedir um palpite. Olha, querido, um verdadeiro sacerdote, ele é um mediador. Não existe sacerdócio do lar se não houver mediador. Se o Isaac estiver com um problema e ele buscar outra pessoa para aconselhá-lo, eu estou falhando como mediador. O mediador, querido, não é aquele que acusa. O mediador não é aquele que desfaz. O mediador é aquele que traz paz em meu conflito. Se o Isaac, como meu filho, a Maria Fernanda, não me olharem, não enxergarem que eu posso transmitir paz para trazer um conselho, uma orientação, uma direção, eu falhei como sacerdote. Posso até ser pastor, mas não sou mais sacerdote do lar, porque um sacerdote, Jesus nos ensinou assim, ele se colocou como mediador entre Deus e os homens. Nós não merecíamos, mas ele foi o nosso advogado para nos defender diante do tribunal celeste e dizer o seguinte: Pai, eu dei a minha vida por eles, eu dei a minha vida por eles, eu remi o teu povo, os teus filhos, para que eles estivessem novamente na tua mesa, na mesa de um pai. Querido, um sacerdote, ele leva novamente os filhos para se assentarem à mesa. Oh, deixa eu te falar uma coisa: não mande o teu filho embora de casa, não mande a tua filha embora de casa. Eu sei que tem situações que são difíceis para você, mas se você não amá-lo, eu quero te dizer que o mundo não vai amar, a namorada não vai amar, o namorado não vai amar, o esposo, o cônjuge não vai amar. Você que é pai precisa amar primeiro. Você que é pai precisa amar, e não feche a casa para eles. Porque se você fechar a porta da casa aqui, mesmo se eles estiverem errados, o diabo vai abrir uma outra lá para eles. Pastor, mas o que a comunidade gospel vai achar de mim? Deixa eles acharem o que eles quiserem achar. O filho é teu, a filha é tua. Ame ele. Saiu do teu ventre, saiu do relacionamento entre você e seu esposo. Ame ele mais que tudo na sua vida. Pastor, mas ele está todo doidão, sei que lá, todo atravessado. Ainda continua sendo seu filho. E merece o seu amor. Você só não pode impor nada a homem barbudo. As pessoas, elas decidem por elas. Mas enquanto você puder ofertar essa mediação, faça, e faça com intensidade. Já estou terminando.
Uma outra pesquisa, do Fuller Youth Institute. O Fuller Youth Institute identificou em mais de 250 igrejas saudáveis que os adolescentes que servem de forma ativa e prática em ministérios como louvor, recepção e mídia possuem 3 vezes mais chances de manter a fé viva na fé adulta. Ministérios geracionais ativos tiram o jovem da posição de consumidor e os tornam agentes de crescimento do reino. Você precisa entender. E você precisa transmitir isso para os seus filhos. Que quando nós reunirmos para louvar a Deus, por exemplo, num culto de domingo, nós não estamos vindo para receber. Nós até recebemos porque Ele é Pai. Mas nós estamos reunindo para dar, para ofertar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao Deus que foi mediador por mim e por você. Por isso, incentive os seus filhos a servirem no reino, a fazerem missões, a servirem áreas da igreja. Ensina para eles serem doadores e não compradores, e não consumidores da fé. Ana foi espetacular. Ana foi extraordinária. E para terminar, o texto diz que Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, e trazia com seu marido quando ela subia para sacrificar. O éfode, ele significava o serviço, e a túnica significava a proteção. Ana entregou para Deus, mas ela não abandonou. Ana, ano a ano, ela fazia uma túnica e entregava para Samuel. Aquela túnica precisaria servir para o próximo ciclo. E o próximo ciclo era um ciclo de crescimento. O menino, diz a Bíblia, nos versos, se eu não me engano, 26, ele crescia diante de Deus e diante das pessoas. Você precisa preparar as pessoas, os seus filhos, para que eles cresçam. Se você olhar para você e ver o seguinte: estou construindo a mesma túnica para ele, você precisa entender que você precisa construir uma túnica maior. Porque os teus filhos que são na tua dependência, eles podem estar limitados àquilo que você vê para eles, àquilo que você constrói para eles. Se eu pudesse dar aqui hoje uma orientação aos pais, começa a construir coberturas espirituais para que os teus filhos comecem a crescer diante de Deus e diante dos homens. Hoje eu falei para o Isaac assim: Isaac, pega teu livro. Ele ganhou um livro do Peregrino do John Bunyan. Está lendo, foi assim, você vai ler. Você vai completar a leitura desse livro. No seu devocional você vai ler o Peregrino. Você precisa subir o nível dos seus filhos. Sabe o que é isso? É construir uma túnica maior para o próximo ano. Hoje eu construí uma túnica. 2025 eu construí uma túnica maior para 2026. Chegar 2027, a túnica de 2027, ela já vai ter sido construída em 2026. Olha, os teus filhos, espiritualmente falando, estão esperando a tua cobertura. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, a mensagem seria: antes que a lâmpada de Deus
Samuel não estava em Siló para aprender o ofício religioso. A Bíblia não funciona como um livro de teoria. A maior mensagem que está sendo pregada aqui nesta noite não é a que está saindo dos meus lábios, mas é aquela, com os meus lábios, eu estou transmitindo a partir da minha vida. O púlpito é você. Quem sabe existe alguém que precisa que você costure e fabrique uma túnica para ele hoje. Às vezes não é alguém, é algo, um projeto que Deus colocou na sua vida, uma meta, uma visão, uma empresa, uma família, que precisa que você hoje construa uma túnica maior, porque eles estão limitados. Eu quero te incentivar. Antes que a lâmpada de Deus se apague, você começar a construir túnicas para as pessoas. E Deus começa a falar com ele. E Deus chama Samuel. Antes que a luz ela se apagasse, Deus fala: Samuel, nesta noite, nesse encerramento de culto, Deus trouxe essa mensagem para trazer algumas pessoas, dizendo para elas: eu estou te chamando, eu estou te convocando, antes que a luz do templo se apague, antes que você fique na escuridão total, eu estou te chamando. Deus fala com Samuel. Comece a aprender a ouvir a voz de Deus, para que você possa se conectar ao seu destino. Porque só quem consegue ouvir a voz de Deus no seu espírito consegue se conectar ao seu verdadeiro destino. Deus, ele deseja, fique de pé, ter um particular com cada família, com cada pessoa. E eu creio que hoje é um ponto de partida para você começar a ouvir a voz de Deus novamente. Você se afastou, você se mas o Senhor está avivando o seu coração novamente. Existe uma chama que voltará a queimar dentro da sua alma e te impulsionará para orar de novo, para jejuar de novo, para não viver o mesmo do mesmo. Você que deseja isso, você que entende: pastor, eu preciso novamente que essa chama arda dentro de mim. Você vai fechar os teus olhos aí no seu lugar. E você vai falar com o seu pai. E você vai dizer para ele, do seu jeito: Pai, no nome de Jesus, teu filho, acenda nesta noite, dentro do meu coração, uma brasa, uma voz, uma luz, que vai me direcionar para aquilo que o Senhor tem para o meu destino. Você vai orar e pedir a Deus: Deus, afasta de mim todas as vozes
todas as falas que não permitam que eu me achegue mais perto do Senhor. Fala para Deus: Senhor, muda meu ciclo, troca as minhas amizades, coloca perto de mim pessoas que vão me mentorear, que vão me discipular, porque se aquela luz daquele templo, ela estava prestes a se apagar, a luz que significa a presença de Jesus, que se mantinha acesa pelo azeite dentro do candeeiro, o azeite que representa a unção e a ação do Espírito Santo, o combustível que mantém aceso a luz. Deus nos visitou nesta noite no louvor, com uma canção: Espírito, Espírito, que desce como fogo. E no momento daquela canção, muitas pessoas puderam sentir esse toque do Espírito. Se naquela época um candeeiro, ele cabia 150 a 1 litro de óleo, nesse tempo, o candeeiro, que sou eu e você, não tem limite para o azeite que pode ser derramado, porque nós vivemos no tempo da efusão do Espírito Santo. Começa a orar, começa a pedir Deus para visitar você na sua casa, a te batizar com o Espírito Santo.